Abacuque, capítulo de número 2, somente o verso 4, diz assim: Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Para tudo, que agora eu preciso te ensinar de Bíblia, tá? Você precisa aprender sobre Bíblia. Ó, nós sabemos, todos aqui sabem, que há o Antigo Testamento e há o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele se encerra 300, 400 anos da vinda de Jesus, já não há mais escrito. Antes, 400 anos, já não tinha mais ninguém escrevendo. É o tempo do silêncio de Deus. Aí João Batista vem e anuncia. João Batista vem e anuncia. Veio o Salvador, aquela coisa toda. No Antigo Testamento, quando você lê ele é baseado na obediência. Faça certo, faça correto, que somente você fazendo certo e correto, você vai ser abençoado. Uma vez que você não fizer certo e não fazer correto, o abençoar de Deus vinha da ação do praticar a coisa correta. No Novo Testamento, já não é bem assim. E de uma forma linda, Deus usa um profeta tão pouco conhecido, a maioria nem sabe que esse cara está na Bíblia. E ele coloca algo inimaginável para a época dele. Imagina, ele chega e diz: ó, Michel, não é o que você vai fazer, mas o justo viverá pela fé. A palavra fé não existia para aquela época. Porque eu tinha que obedecer regras. Pode isso, pode aquilo, posso isso, posso aquilo. Não pode de sábado, não posso isso. E aí vem um profeta, e dentro de uma resposta que Deus dá para esse profeta, ele solta essa palavra: o meu justo, o justo, viverá pela fé. No Novo Testamento, algumas vezes vai ser citado esse verso. Escritores do Novo Testamento dizem: mas o meu justo viverá pela fé. Então, ele está inserindo o que Abacuque falou, que aquelas pessoas na época não entendiam. Então, a Márcia teve o desejo no coração de trabalhar o tema: o justo viverá pela fé. E eu quero pregar hoje sobre o tema: a vida que o justo leva, a vida do justo. Então, vamos já eu estou pregando, você vai entender. Então, a palavrinha é curta: o justo viverá pela fé. Então, se eu fosse pregar aqui 3 dias, 3 quintas, por exemplo, eu iria explicar o que é o justo, explicar o que é fé, e hoje eu decidi não falar muito do que é o justo, não falar muito do que é fé, mas de como o justo vive, como eu devo viver. Preciso dar uma pincelada para você, para não ficar com aquele gostinho do que é. Justo não é a pessoa certa, não é a pessoa correta, não é aquela pessoa que não erra. Justo é aquela pessoa que é justificada por Deus. Romanos chega a dizer assim, eu até copiei, ó: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. O Wagner fez caca hoje. Deve ter feito, eu conheço o Wagner. Ele faz, eu sei, nada muito grave, mas ele não amanheceu querendo fazer. Ele não amanheceu. Aí você fala: o cara vem, faz caca e faz aqui, vem subir, mas ele está quebrantado, ele pediu perdão. Provavelmente nada peludo, nada aquela coisa que, meu Deus do céu, como pode? Mas por que ele é? Porque quem justifica ele é Deus. Sabe quem é pior? O pior é que é aquele que acha que não errou e errou. Em algum momento você errou por ação, omissão, ver, falar, pensar, e acha que você é o bonzão que está aqui. A hora que o Wagner falou: meu Deus, esse menino deve ser terrível. Não, nós somos terríveis. Mas o justo, o justificado por Deus, quem pode acusar o Wagner se é Deus que justifica ele? Deus está tratando com ele. Deus pegou o garotão e falou: vem cá, santo, vem cá, vamos conversar. E aí, fé, o que é fé? Fé é aquilo que diz a própria palavra, é a certeza de que aquilo que Deus prometeu vai acontecer, porque quem prometeu é fiel. Então, eu sei que o justo, eu não quero pregar sobre isso, é quem é justificado por Deus, e eu sei que fé é a certeza que brota no coração desse justo,
no coração dessa pessoa que foi justificada por Deus, uma certeza que não é certeza na minha força, certeza, não, a certeza de que Deus é bom e que Ele cuida e que Ele promete e Ele cumpre. Amém? Agora, então, eu preciso saber como que o justo vive. É isso que eu quero falar. Você está entendendo o que eu estou falando? Não? Vamos dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu poderia dar vários, mas um. Tem um casal que casou, foi um casal que iria casar. Imagina alguém que estava duro, não tinha dinheiro para nada. E aí ele marcou um buffet caro. Marcou uns coisas de bolinho, essas coisas de bolo caro, tudo caro. Aí eu fui falar com o santo, né? Falei, Santinho, vem cá, vamos conversar, vem cá. Ô Vaso, e aí, o que está acontecendo? Você está casando e estou sabendo que você está sem grana e você está fazendo tudo isso? É pela fé, pastor. Eu falei, cara, o que eu vou falar para um cara desse? Eu vou falar, cara, Deus não faz caca e vai pôr no Deus para avalizar tuas cacas não, hein? Porque que Deus quer que você case. Essa festa luxuosa que você quer fazer, problema é teu. Se você for no cartório e, tipo, duzentão, tem uns que agora nem você vai pagar para casar. Se você for lá, casou e fizer lá um arrozinho, um pãozinho com carne moída, tá, para Deus está top. Mas para ele não. E aí ele falou, é pela fé, Vaso, é pela fé, pastor. Eu falei, esquece. Você acredita que deu? O que você acha que deu? Você acha que deu o quê? Deu crenca, deu BO, dá BO. Por quê? Porque não é isso que é fé, isso é irresponsabilidade. E também, o viver do justo não é aquela coisa do tipo, é o cara que aguenta. Quer ver um povo que aguenta pancada é crente. Ele está perdendo, mas está dando glória, entendeu? Não, querido, não tem nada disso. Não vem com essa história também, que nós não nascemos para sofrer, não. Nós nascemos para vencer, amém? Mas eu preciso explicar para você, então, como que é a vida desse justo. Como nós deveríamos viver. Quando eu tive o encontro que eu tive com Deus, eu sempre fui muito metódico, né? Eu queria saber das coisas e anotava tudo e olhava tudo. E aí um dia eu fui falar com o meu pastor, que eu achava que assim, ele era mais que Deus, porque ele era top. Deus eu não via, mas ele eu via. E aí, bom, eu perguntei para ele, pastor, como que o senhor consegue conhecer tanto versículo, tanto da Bíblia? Ele falou para mim, porque eu leio, Vaso. Você lê? Eu falei, não leio. Então ele falou, a partir do momento que você lê, você vai conhecer também. Você vai tendo intimidades com isso. E aí olha o que aconteceu. Eu não sabia como eu deveria viver. Eu olhava e achava que inicialmente era mudar roupa. E eu achava que talvez fosse não falar as coisas que eu falava. Contar as piadas que eu contava. Ou ir para os lugares que eu ia. Eu achava que eu deveria obedecer regras que o manual da igreja podia me dar. Mas eu entendi que relacionamento com Deus é muito mais que isso. É muito mais profundo do que isso. E eu falava, então o que eu faço agora? Eu não quero errar, eu não quero falhar. Só que graças eu dou ao Senhor, que aquele que chama, Ele cuida. Aqueles a quem Ele chama, Ele capacita. E essa noite, quando eu estiver pregando, eu quero ser essa capacitação. Eu queria ser o instrumento essa noite, na hora da mensagem, para você colocar sobre sua vida e dizer, cara, eu estou vivendo como justo. Eu estou vivendo como aquele que é justificado. Ou eu não estou vivendo como aquele que é justificado. Você entendeu o que eu quero pregar essa noite? Quero pregar sobre tua vida. Ou como ela é, ou como ela deveria ser. Mas não num conjunto de regras, mas sobre a perspectiva de um Deus que separa nós. E a última explanação antes de eu poder pregar, nos anos de 400 após Jesus, após a crucificação, surgiu um movimento dentro da igreja que se chamava monasticismo, período monástico. Ele dizia o seguinte, esse movimento: tira o ser humano do meio
Então, se o Wagner que eles quisesse parar de pecar, parar de fazer as cacas que ele faz, ele se separava do meio e ele ia para o monastério, para os conventos. Então separava, estava livre. E aí deixa o mundão viver as coisas dele lá e eu vivia de forma monástica, humilde, doava todo o meu dinheiro para a igreja, ia viver Deus. Mas não acredita que dentro dos conventos, dentro dos monastérios, começou a ter briga para ver quem fazia os melhores pastéis? Quem que era o que orava com melhor exatidão? Havia invejas, porque o cara conseguiu um cargo no monastério e o outro não. Havia pessoas com desejos libidinosos dentro dos monastérios, e aí eles entenderam que não é separando as pessoas, porque o problema está em nós. Você leva a pessoa para dentro de um ambiente, vai ter problema. Amém? Na maioria das vezes o problema somos nós. Sim ou não? Sim ou não? Nós somos esquisitos, né? Eu nem muito, mas tem gente, eu sou muito esquisito. Eu queria poder pregar para você. Então eu quero usar um texto bíblico para dar um aferidor de medidas de como o justo deveria viver, ou qual é a expectativa que Deus tem sobre sua vida. E aí então nós vamos poder trazer essa mensagem da vida do justo, como o justo vive. Volta lá para o meio da Bíblia, tem o livro de Salmos. Nós vamos ler o primeiro Salmo. É o Salmos, para você que não sabe, é a reunião, salmos no plural, é a reunião de salmo. Cada um desses não é um capítulo, cada um desses é um livrinho de número 1. Meio da Bíblia é o livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 1. Olha o que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu precisava de uma atenção sua agora. E agora eu estou pregando. Qual que é a expectativa que Deus tem para você e sua vida? O salmista, o Davi, ele dá um parâmetro exemplar do que ele espera, do que Deus espera de nós ao escrever esse salmo. Bom, há 3 níveis no salmo de número 1, verso 1. Andar segundo o conselho dos ímpios, se deter no caminho de pecadores e se assentar entre os zombadores, está em alguns versículos, em algumas versões, ou os escarnecedores. Percebe que são 3 tipos de pessoas: ímpio, pecador e escarnecedor. E há 3 tipos de movimento: eu ando, paro e sento. Bom, o que eu não posso fazer? Ele está dizendo assim: você quer viver a vida do justo? Não faça isso. Não faça. Está o verso atrás, você consegue pôr? Não faça isso. Imagina eu andando no conselho dos ímpios. O que ele está dizendo? Primeiro vamos dar uma explicação melhor do quem é o ímpio. O ímpio, às vezes, é uma pessoa boa, mas que não teme a Deus. Ele não tem Deus como parâmetro de sua vida. Pode ser um juiz de direito, justo, correto, mas ele não tem o temor de Deus. Aliás, ele pode ser um ateu.
pode ser um bom advogado, mas ele não tem parâmetros, ele não teme a Deus, porque ele nem sequer acredita em Deus. E pode ser uma boa, por exemplo, há uma novela que eu ainda não assisti, pretendo não assistir, o Pantanal, das imagens maravilhosas, segundo os comentários que se dá da imprensa especializada, parece cinema. Mas dentro, quando ele diz, não ande segundo os conselhos dos ímpios, não é que eu saia daqui e vou na casa de um satanista e perguntar, e aí, o que você acha que eu devo fazer, cara? O que você acha que eu devo fazer? Conta aí o que você pensa, conta para mim o que você pensa. Não, segundo o conselho dos ímpios, ele está dizendo, segundo a ordem que há, que diz que os fins justificam os meios. Afinal, é uma cena tão plástica na tal novela, que não tem problema se tiver uma cena de sexo, que é cultura, né? O mundo vai dizer, isso é cultura, pastor, você para de ser quadradão. Ô, pastor, tudo bem, o filme é meio estranho, mas, pastor, mas é cultura, deixa. E aí, nós somos o que comemos, não, nosso corpo não é o que come, nós somos o que comemos, o corpo. E a nossa mente é aquilo que entra. Começa a entrar porcaria, começa a entrar porcaria, começa a entrar porcaria. Você vai perceber que vai dar problema. Então ele está dizendo assim, olha, você que é o justo, que quer andar certo, não peça conselhos a ímpios. Não olhe para cenas e você olhe e parametrize a sua vida, por mais que você olhe, eu consigo separar, pastor, não consegue. Ou nós influenciamos, ou somos influenciáveis. Nós não somos inertes, nós não somos tipo assim, não, ou eu sou permeável e recebo, ou eu forneço para os outros. Então ele está dizendo, você quer viver a vida do justo? Escapa dessa cilada. Mas agora, existe uma segunda camada. Eu estou andando segundo o mundo. Agora eu estou na segunda camada. Eu me detenho com os pecadores. Opa, fundou o negócio. Agora já não é tão simples. O que seria um pecador? É alguém que erra o alvo. É alguém que conscientemente se afasta daquilo que é o desejo de Deus, da vontade de Deus. Mas a minha mente foi lá olhando os conselhos. Lembra que eu entendi que o mundo, tudo bem, é a época, agora mudou, século 21, mas agora eu já não estou mais assim. Agora eu tenho que tomar cuidado, porque eu vou começar a imitar aquilo que eu só olhava. Por quê? Porque o meu padrão moral abaixou. Porque esses caras que fazem esses filmes, essas novelas, essas reportagens, eles já fazem com a sagacidade do mal, para diminuir o seu padrão moral. E ele diminui. E agora, aquilo que eu só via, aquilo que eu não me causava, eu não faço, mas também não critico. Cada um tem sua vida, hein? Agora já não. Agora eu paro no pecado. É nessa hora que as coisas que eu criticava nos outros, mas por descuido, eu pratico. Porque passou-se alguns meses. Mas eu preciso ir um pouco mais a fundo, porque Davi não está dando uma ordem aqui, Deus não está usando Davi para falar assim, ou vocês fazem isso, ou vocês estão tudo no inferno. Ele está dizendo ao contrário. Bem-aventurado, feliz, muito feliz é quem não faz isso. Ele está te dando um parâmetro para você ter uma vida justa, para ter uma vida correta. E aí, a terceira situação, eu já não estou só olhando o mundo e meio que concordando com ele. Eu já não estou só naquela fase de
estar junto com os pecadores, me detendo com ele. Agora piorou. Agora eu entrei na roda dos escarnecedores. Agora não é só o pecado escondido. Não é aquela coisa do tipo, eu fiquei com meu namorado e ninguém sabe que eu tenho relação sexual com meu namorado. Eles acham que não. Agora não. Não, agora estou morando junto. Escarneceu. Agora a coisa ficou mais esquisita. Porque um abismo foi chamando outro abismo. E aí você fala, pastor, por que você está falando isso? Porque quem é o escarnecedor? É aquele que conhece a palavra de Deus, conhece os desígnios de Deus, não é aquele ignorante. Ignorante não é uma pessoa mal educada, ignorante é aquele que não tem conhecimento. Agora, ele conhece, mas mesmo conhecendo, ele escarnece, deliberadamente. Já não é mais a altura da saia que você usa, é o que você pensa quando usa. Qual é o que está por trás de você? Já quando você for comprar aquela calça, já não é se ela ficou boa no seu corpo. Deve comprar uma calça bonita, mas o que você pensa quando você põe a calça, é aquele pensamento. E aí, quando vem aquilo, e você perdeu o controle, aí você já se assentou com os escarnecedores. E aí Deus está te ensinando, quer viver uma vida abençoada? Quer viver pela fé? Foge disso. Escape disso. Quanto mais próximo eu e você estivermos de Deus, mais nós vamos nos conhecer. E mais nós vamos ver o quanto o nosso pensamento é mesquinho, o quanto nós somos sujos e feios, o quanto nós realmente não precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Então, como que o justo vive, eu já sei o que ele não pode. Quer ser bem-aventurado? Escapa disso. Escape disso. Difícil, né? Mas pior é não viver isso e sofrer as consequências. E aí no capítulo, no Salmo de número 1, verso 2, ele já fala assim, também bem-aventurado é aquele que medita, lê a palavra de Deus e medita. Pastor Juliano, olha lá para mim. Medita de dia e de noite. Olha, você quer ser bem-aventurado? É aquela pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. O que é interessante para nós entendermos isso? Tem pessoas que têm o hábito, elas acreditam que se ela ler a palavra, ou deixar essa palavra aberta em algum lugar, em algum salmo, vai funcionar como um mantra. Eu não gosto muito, não gosto mesmo desses esquemas de ler a Bíblia em um ano. Um ano para você ler a Bíblia. Então ele está lá o esquema para você. Não, pastor, eu consegui ler a Bíblia. Deus nunca vai dizer para você ler a Bíblia. Ele vai dizer para você meditar na palavra de Deus. De dia e de noite. Agora, se eu quero viver uma vida, quem vive pela fé, porque, olha, vamos dar o exemplo do Wagner, eu vou pegar ele, faz tempo que eu não pegava você, né, Wagner? O Vinícius também, faz tempo que eu não pego você. Então, assim, por que o Wagner, ele olhou para a sua vida e viu que falhou? Porque ele tem alguns parâmetros. Segundo aquilo que ele conhece, segundo as revelações que foi dada a ele. Quanto mais eu medito, mais eu parametrizo a minha vida segundo a vontade de Deus. Você quer ver uma coisa mais fácil? Se deixássemos tudo isso aqui escuro, tudo escuro total, e alguém dissesse, olha, você vai ser obrigado a tirar a sua roupa e ficar nu.
Seria vergonhoso, mas menos vergonhoso do que se tivéssemos com a luz acesa. A nossa vergonha seria muito maior, concorda, né? Porque na escuridão eu não consigo ver os meus defeitos, ou eu consigo escondê-los, mas na luz não. O que Deus está dizendo? O que o salmista está sendo instrumento de Deus? Você medita nas coisas que faz? Você põe parâmetro para verificar se as atitudes da sua vida estão condizendo com aquilo que Deus colocou? Não é regra de pastor, não é o que o pastor vai pensar, não é o que o pastor ou a igreja tal vai pensar, o que o manual de... Não, amado, não. O Wagner tacava pedra no carro da prima dele, quando ele era novo, na fé. Ele não era convertido, o Wagner dava tijolada no carro da prima, imagina. Hoje ele melhorou muito, o cara era muito esquisito, mas o parâmetro foi afunilando, ele fez coisas ilícitas, o Wagner praticou coisas ilícitas, mas meditando na palavra, ouvindo a palavra, aquele auferidor de medida, aquele prumo, aquele nível, vai dando para ele a formato, ou para você, ou para mim, o formato que Deus quer do justo que vive. Mas se eu não meditar? Você já viu gente que fala assim, você quer acabar comigo, ou quer... Quando eu falei, eu não penso assim. Mesmo quando eu ponho um versículo para ele, eu não penso, bom, quando você diz eu não penso assim, acabou. Porque o único parâmetro que eu tenho é a Bíblia. Eu sei que às vezes eu gostaria que algumas coisas não tivessem aqui. Seria mais fácil a minha vida. Mas eu louvo a Deus porque elas estão. Porque me deixa a minha vida com muito mais paz. Então ele está dizendo, escapa daquelas 3 primeiras ciladas. Faça isso, mas também faça isso. Não segue o teu pastor, não. Não segue a tua denominação, não. Mas medita na palavra. Medita nela de dia e de noite. É dormindo, é acordado, é levantando, é parando o carro, é olhando, é dizendo, é proclamando. Pastor, mas eu não sei muito. Aquilo que você sabe até hoje já é suficiente para te guiar. Porque aquele que chama, capacita. E aquele que te traz, te treina. Quem te treina é o Espírito Santo. Eu estou terminando. Não falta muito. Eu já sei 3 coisas que eu não posso. Eu sei uma que eu devo. Um conselho. E aí eu começo a usufruir do fato de eu escapar daquele laço de andar ter conselho de ímpios, se deter com pecadores, se assentar com os escarnecedores. Eu escapo disso. Eu começo a meditar na palavra, e não é coisa de ficar bitolado, irmão. Às vezes, eu vou confessar a você, tinha 2 versos do Salmo 127, que eu fiquei 3 anos para entender, e eu já era pastor, e só depois de muito tempo eu entendi que era aquilo para a minha vida, porque eu ficava meditando, e aí eu entendi, não com o meu cérebro, mas dentro de mim. E olha o que fala, o de número 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que o devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então agora, você está conseguindo entender a mensagem? Eu escapei daqueles 3 primeiros problemas, eu pratiquei, ou busco praticar o segundo. Aí ele pega e diz o seguinte: se você fizer isso, eu arranco da onde você está e planto você. Isso que eu achei lindo desse verso. A árvore não é nativa desse lugar. A árvore, eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre isso, falei, é top isso. A árvore foi plantada naquele lugar. Coitada da árvore que ficou 300 metros para cima. Quem passou perto de uma rodovia e viu um rio, você percebe que as árvores que ficam à beira do rio, está tudo verdinho.
elas não ficam as folhas secas. Mas as que andam um pouquinho para cima, 300, 200 metros, as raízes não conseguem chegar no leito do rio, é muito longe. Mas aquelas que estão até 30 metros, 40 metros, elas vão buscando o rio, buscando o rio, buscando o rio, buscando o rio, e ela se alimenta da água do rio. Ela não precisa de chuva. Ela não precisa de chuva, ela só precisa do rio. E o que eu estou dizendo para você é que em um determinado momento, eu estou vivendo os meus prazeres, eu estou vivendo as minhas paixões. Eu sento sim com os escarnecedores, eu me detenho sim com os pecadores, eu vou ouvir conselhos sim dos ímpios, eu assisto novela, eu acho que tudo está bom, eu acho que isso aqui é assim mesmo, eu já fui no Baiuca, eu já fui no bailão do Jajá, eu fui no risca-faca, eu já fiz tudo, pronto. E aí um dia Deus foi e me arranca. Mentira. Um amor. Ele me mostra o seu amor. E aí ele me começa a dar desejo, não só por ler a palavra, mas desejo de pensar naquilo que aquele pastor pregou. E que coisa mais maluca. Aí ele arranca eu daquele lugar e planta. Na igreja do Nazareno, não. Ele planta no reino dele. No reino dele. Aí aquilo que você não gostava, você começa a gostar. Nossa, faz 10 anos que eu vou na igreja, sei lá o que aconteceu comigo, agora eu sei lá, estou sentindo calor por dentro. É Deus arrancando você e plantando junto à corrente das águas, águas que vêm do trono dele. Sabe quem convenceu o Wagner que ele tinha falhado? O próprio Espírito. Provavelmente, se fala com o jeito que falou comigo, ele fala, mais uma, de novo você fez? Eu fiz, hein? Mais uma caca. O bom é saber que Ele me ama. O bom é saber que Ele não nega a sua água para mim. O bom é saber que mesmo que eu ainda não estou produzindo, porque mesmo a árvore plantada junto a ribeiro de águas, ela vai dar o seu fruto na estação certa. Se você serve ao Senhor, você tem buscado a Deus, mesmo um jeitinho estranho seu, na hora certa, Deus vai começar a produzir folhas, vai colocar a produzir frutos, e aquilo que parecia impossível, você vai perceber que Deus vai executar na sua vida. E você fala, pastor, como que eu consigo isso? Como que eu faço isso? Na verdade, você não faz. Só tem que deixar que Deus faça. Só tem que deixar que Ele te arranque de onde você está e plante um bom forte. Plante você junto a ribeiros de águas. E aí, você vai olhar para a sua vida. Vai olhar que as pessoas não podiam confiar em você e não confiavam. Vai olhar que você era uma pessoa que era maldizente. Você vai olhar que a sua vida era estranha. E aí olha quando você percebe o fluxo de Deus, da bênção de Deus, dos cuidados de Deus sobre nós. Cara, eu não quero voltar para lugar, eu quero ficar aqui, eu quero ficar junto aos ribeiros. Eu quero ser alimentado por Deus. Eu não sei como vai ser o seu mês de abril, mas o nosso, daqueles que são os justos e que vivem pela fé, será ótimo. Será bom, porque é Deus que provê. É dele que é o provedor, né, pastor Paulo? É ele. Nunca foi nós. Sempre foi ele. Então eu queria dizer a você, quer viver a vida do justo? Aceite esses conselhos. Escape das ciladas. Medite, não estou falando nem ler. Medite. Quando você sai daqui, tipo assim, já aconteceu comigo. Minha mãe falava isso para mim, falando, não fica beiçudinho não, beiçudinho é quando você precisa bico, né? Não fica, ela falou, você apanha de novo. Você saiu daqui bravo com alguma coisa que o pastor falou, foi top, porque era para te incomodar mesmo. Top.
Porque a palavra serve para isso, para te incomodar. Porque a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, para isso acontecer com ela, ela vai precisar passar por fases. E aqui termina. Olha por favor os versos 5 e 6. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. E é melhor do que viver uma vida abençoada, querido. É saber que o melhor de Deus, por melhor que seja a tua vida, o melhor de Deus ainda nós viveremos. Nós vamos viver. A vida não acaba aqui não, amado. Não acaba aqui não. Eu vou escapar daquelas 3 situações que eu coloquei no verso 1. Vou me dedicar à leitura e principalmente na meditação. Vou confiar que quem me trouxe, quem me separou, me sustenta. E um bônus top, extra, da galáxia, quando o dia que eu tiver um encontro com Deus, o que Ele tem preparado para mim é muito, infinitamente mais do que tudo isso, do que todas as bênçãos que hoje você busca. Elas são justas, você deve buscar mesmo, porque Deus é bom, mas entenda o melhor que Deus tem para nós. Nós ainda viveremos, por melhor que vivamos aqui. Amém?